todos, bem-vindos. Espero que esta seja uma tarde produtiva e vai ser, com certeza. Estamos aqui na cidade do Porto para realizar o segundo encontro da Frente Cívica. Há cerca de um mês realizámos o nosso primeiro encontro em Coimbra e hoje, cumprindo o nosso plano inicial, aqui estamos para realizar o segundo encontro. Coube mais uma vez a mim dirigir os trabalhos, com muito me honra. Ao meu lado tenho o professor José Nuno Araújo, que veio da cidade da Maia e que me vai dar aqui um apoio no secretariado e na coordenação do debate. A nossa agenda de hoje será, de forma sucinta, a seguinte. Começaremos por ouvir o mentor, o fundador e ideólogo desta frente, que, como todos sabemos, é Paulo Teixeira de Moraes. Seguir-se-á um período de intervenções de quem se quiser inscrever e cujo modelo explicarei mais adiante. Seguir-se-á a seguir, estou a falar bem, peço desculpa. Antes de terminarmos, serão apresentadas as conclusões deste encontro e daremos conta da evolução organizativa da Frente Cívica. Para concluir, teremos uma segunda intervenção breve do Dr. Paulo Moraes. Começaremos então este segundo encontro na nossa Frente Cívica, ouvindo Paulo Moraes. Muito boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, neste movimento de participação cívica, encontrar tanta gente amiga e conhecida, e por isso queria agradecer a vossa presença, pelo estímulo que ela própria nos dá e seguramente pelo que iremos aprender das intervenções de todos. É um obrigado meu, naturalmente, a todos, mas também é um obrigado de todos, em nome de todos, pela presença e pela partilha de conhecimentos, de vontades e, sobretudo, de preocupações. Um agradecimento muito especial à Teresa Serrenho, que tem vindo a organizar estas reuniões e, como sabem, num país com falta de participação, tudo isto dá muito trabalho e agradeço-lhe, em nome de todos, proporcionar-nos o facto de estarmos aqui, e passaria ao que nos traz. Passados que já são alguns dias, até alguns meses, sobre o nascimento desta ideia, que não sobre o nascimento da frente, que será formalizado em breve, mas sobre essa matéria de organização que falaremos mais à frente, temos pedido a todos para, nestas reuniões, nas redes sociais, em e-mails, em SMS, refletir sobre quais são os problemas crónicos do país. É essa a fase em que nos encontramos, que é refletir sobre os problemas crónicos do país. Feito passada esta primeira fase de contactos entre muitos de nós, algumas conclusões se podem desde já tirar. A primeira é que os problemas crónicos, estratégicos em Portugal, são inúmeros. São muitos. Isso já também não é propriamente novidade para ninguém, mas o facto é que quando começamos a fazer a lista dos problemas crónicos de Portugal, surpreendemos-nos com a quantidade dos que existem. A segunda é que, e aqui já há algum aspecto de surpresa, é que em todas estas conversas que temos tido, há uma grande convergência de todas as pessoas, de todo o pensamento, no sentido de identificar aqueles que são os 5, 6, 7, 10 problemas mais graves, que são, aliás, o objeto desta discussão. E depois há uma terceira conclusão, e que é todos os problemas mais graves do país, todos aqueles que informam o subdesenvolvimento a que estamos dotados e a situação que nos encontramos, jamais são tratados pela política tradicional. Ou seja, na política tradicional, nas chamadas elites, nos média, no espaço público, fala-se de muita coisa. Dizem-se umas coisas certas, outras erradas, há muita convergência e divergência. Mas o facto é que do essencial jamais se fala. E esta é talvez a conclusão que podemos desde já tirar, que é aqueles problemas que, quando nós refletimos, se revelam como sendo os maiores problemas de Portugal,
Portugal, e não vou dizer eu qual é o meu entendimento, para não tirar, digamos, a palavra aos seguintes, que é isso que é pedido a cada um de nós, é que chegue aqui e diga quais são para si os maiores problemas e em quais é que a frente deve intervir. O facto é que verificamos que jamais se fala do que é verdadeiramente estratégico. Não só não se fala na classe política, não se fala nos médias, não se fala em lado nenhum. E mesmo quando se discutem problemas interessantes, fala-se apenas do acessório e nunca do essencial. E darei alguns exemplos. Nós temos assistido nos últimos tempos a discussões intermináveis sobre o Orçamento de Estado. E fala-se habitualmente do IMI, de quem tem propriedades mais de 600 mil euros, fala-se das pensões, fala-se de um conjunto de aspectos, e há naturalmente muitas opiniões válidas e outras menos válidas, mas tudo o que se discute num orçamento de 80 mil milhões, que é quanto, aproximadamente, que é quanto vale o orçamento de 2017, há discussão pública, não se fala de mais de 4% do que está no orçamento. Portanto, quando virem amanhã ou à noite todos os debates que se fazem sobre o Orçamento de Estado, com os partidos do governo, da oposição, comentadores, etc., e os próprios políticos, o que discutem é apenas 4% do Orçamento de Estado. Ou seja, discute-se o orçamento, mas só se fala de 4% do orçamento. Discute-se a Caixa Geral de Depósitos, e fala-se de um aspecto que é importante, nomeadamente os salários dos seus administradores, mas não se fala daquilo que é muito mais relevante, que é tentar saber porque é que os portugueses vão meter 5 mil milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos com um aumento de capital que ninguém sabe explicar. Fala-se muitas vezes de apoios sociais, mas não se fala da razão que leva a que hoje em Portugal os pobres estejam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos e tanta gente a viver na miséria. Ou seja, fala-se do acessório e nunca se vai ao essencial. E esta é, de facto, a primeira das conclusões que nós podemos tirar aqui, que é todos aqueles assuntos que, em Coimbra, nos mails, nas conversas, nós temos discutido como sendo os assuntos estratégicos e os maiores problemas de Portugal, são assuntos que estão fora do debate público. E é que não só a política os ignora, como os próprios média os ignoram absolutamente. E os média, a comunicação social, que se devia constituir como um quarto poder, no sentido de ser um poder que controla os outros poderes, neste momento não é mais do que um instrumento de propaganda do poder que está no Governo e no Parlamento, nomeadamente o poder partidocrático que temos em Portugal. O primeiro objetivo desta frente cívica é, de facto, fazer uma reflexão partilhada para que todos são convidados, para que todos têm sido convidados e para que hoje convido também a este o maior objetivo desta reunião, é permitir que todos digam, no seu entender, qual é os maiores problemas de Portugal e também como é que a frente cívica pode intervir na sua identificação e resolução. Esta é o primeiro dos nossos trabalhos, é o que faremos hoje, é o que faremos em Lisboa no próximo mês, é o que faremos ainda em Faro e em encontros nacionais, na perspectiva em que quem quiser de todo o país aparece nestes encontros para refletir quais são os problemas estratégicos de Portugal. É claro que o objetivo depois será passar da reflexão à ação. E as perguntas que chegam por mail, muita gente me manda e-mails, SMS, perguntar então o que é que vão fazer com isso? Porque, de facto, refletir sobre quais são os maiores problemas e depois não fazer nada seria até deprimente, quer dizer, só levava a dois caminhos, que era ou à depressão ou à imigração. E não tenciono que os meus amigos fiquem nem deprimidos, nem fujam, e, portanto, temos que ter uma fase seguinte, que é a fase para passar à ação. Como é que nós antevemos a ação, que não amanhã, nem daqui a uma semana, da frente cívica, no sentido da resolução destes problemas? Vamos identificá-los, vamos elencá-los, vamos estudá-los em rigor, vamos identificar a origem verdadeira dos problemas e denunciar os seus responsáveis. E vamos tentar encontrar soluções, obviamente não para todos, porque isso não é possível, mas vamos também selecionar, e para isso são estas reuniões participadas, portanto fazemos uma seleção participada de quais são os problemas em que vamos intervir. E o que é certo é que, depois de estudados os problemas, identificados os responsáveis, encontradas uma solução, iremos agir. Obviamente que a questão que também se coloca é, vamos agir como? Naturalmente, quando nós falamos de problemas estratégicos, o tipo de intervenção dependerá, caso a caso, de cada problema.
enfim, não estarei aqui a dar muitos exemplos, como já disse que não faria, mas obviamente, quando tivermos uma intervenção ao nível das rendas vergonhosas, das parcerias público-privadas rodoviárias, teremos de ter um tipo de atuação diferente de um outro problema estratégico, como seja, por exemplo, os atrasos sistemáticos que os portugueses têm para chegar a qualquer reunião. São problemas de índole diferente, são sistemas diferentes e, naturalmente, quer o estudo do problema, quer a abordagem do problema terá que ser, naturalmente, específica para cada caso. Mas são sempre problemas estratégicos que iremos, seguramente, a tratar. Qual fica aqui, qual é o nosso compromisso? De quem, neste momento, tem a tarefa entusiasmante, mas difícil, de pôr de pé toda esta estrutura. É que, em cada caso que decidimos intervir, interviremos sempre por forma a que podemos ganhar batalhas, podemos perder batalhas. Mas a guerra só acaba quando, em cada assunto, conseguirmos o mínimo de ganho para que, efetivamente, os portugueses possam viver melhor por força dessa nossa intervenção, no assunto A, no assunto B, seja qual for. É claro que para isso precisamos desta fase em que estamos, em que é preciso a nossa iniciativa, mas é preciso a coragem de todos. Digamos que a palavra que mais terá que estar associada à frente cívica é a palavra coragem, num país em que todos têm tanto medo. A coragem para vir, a coragem para falar. Em Portugal, aliás, neste momento, há gente que não tem coragem nem sequer para ouvir, não é para falar, é para ouvir. Há pessoas que não têm coragem sequer para ouvir e, portanto, é necessário que as pessoas venham, participem, colaborem e depois tenham, naturalmente, a coragem para nos apoiar de uma forma coletiva nas lutas em que nos vinhamos envolver. E gostava de partilhar uma reflexão que tenho feito nos últimos tempos comigo próprio. Ter coragem não é apenas não ter medo. Aliás, eu normalmente fico orgulhoso quando dizem ali está um homem sem medo. Eu tenho orgulho nisso, naturalmente. Mas não basta não ter medo. Ter coragem tem que ser algo mais que isso. Tem que ser não ter medo e usar essa falta de medo como uma forma de alterar o contexto e ter vontade para alterar numa coragem coletiva. É por isso que nós precisamos de uma frente, para não ser uma frente de pessoas isoladas, mas ser uma frente de pessoas que em conjunto juntam a sua coragem e a coragem de 10 pessoas juntas vale muito mais que 10 vezes a coragem de cada um. E, portanto, em conjunto e com coragem, depois de uma reflexão profunda, conseguiremos seguramente mudar alguns aspectos da vida portuguesa. Mas eu gostava que a marca desta frente fosse a coragem coletiva, a capacidade que nós tenhamos de, em conjunto, mudar, efetivamente, muitas das coisas que estão mal em Portugal. Verdadeiramente, eu nem precisava ter vindo aqui, venho agradecer-lhes, porque estou aqui mais, e estamos nós, para os ouvir do que propriamente para falar, para que cada um possa dizer de sua justiça quais são os problemas que mais o apoquentam, que mais o angustiam em Portugal. Mas temos que ter presente que depois de uma fase inicial de muita reflexão, selecionadas as nossas bandeiras, essas bandeiras serão bandeiras para levar até ao fim. E repito que já disse há pouco, é o nosso compromisso, senão nem valeria a pena estarmos todos com estes trabalhos, independentemente, obviamente, do gosto que é encontrarmos todos e desabafarmos. Mas para cada bandeira que assumamos como uma bandeira da frente, temos de estar preparados, todos em conjunto, para perder batalhas, para ganhar outras, mas sempre na perspectiva que temos de ter uma vontade indómita, que só permita que uma guerra acabe quando nós tivermos de ter a certeza de ter vencido parte dessa guerra, pelo menos, para termos a certeza que o nosso contributo vai ser o de melhorar substancialmente a vida dos portugueses e, em particular, daqueles que mais dificuldades têm, mais sofrem, porque, efetivamente, hoje em Portugal é muito difícil viver, não tanto por aquilo que se fala na vida política e não tanto por aquilo que se fala na própria vida mediática, mas por aqueles problemas crónicos que todos nós sentimos na pele e, em particular, os mais humildes e mais desfavorecidos. Por isso, por respeito a nós próprios e por respeito a esses, temos que assumir um compromisso coletivo que é, quando nos metemos numa guerra, podemos não ganhá-la toda, mas temos que a ganhar substancialmente, senão não terá valido a pena todo este nosso esforço. Muito obrigado.